Hebreus 10, 24 e 25. Começando no 24, diz assim: E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor pela palavra do Senhor que temos em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, o livro dos livros, o livro santo, que é a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem de forma clara e sucinta, e que todos nós possamos estar atentos, ouvir com fé, e que possamos sairmos daqui edificados espiritualmente. Senhor Espírito, fazendo assim, eu te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então manter nossas Bíblias abertas para o texto desta noite. E nós estamos olhando, é claro, para o livro de Hebreus. E hoje eu queria tomar um tempo para falar sobre um tema bastante importante. Todos os temas que tratamos daqui, claro, são importantes, mas esse tem uma importância especial. E a importância do tema que eu vou tratar esta noite, muitas vezes ela não registra direito nos corações, não registra direito junto com muitas pessoas. E a falta da importância devida a esse assunto, ela reflete uma certa, eu vou usar o termo aqui, ignorância no bom sentido, uma certa falta de conhecimento. Eu quero falar hoje sobre os perigos de perder o culto. Os perigos de perder o culto. Quando alguém não entende direito este tema, essa doutrina que nós vamos estudar hoje, a falta de importância alocada a esse assunto está diretamente ligada a uma falta de importância dada à própria igreja. Se algo é importante para você, aquela coisa vai tomar prioridade, preeminência, ela vai tomar um lugar de importância na sua vida, no seu raciocínio, como você decide, como você pensa. Então, nós temos que colocar a posição da igreja na sua devida posição de prioridade na nossa vida. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, mostra a tamanha importância, qual é exatamente a importância. Efésios 5, no final do capítulo, está tratando sobre o casamento, sobre o matrimônio. E no versículo 25, o apóstolo Paulo fala assim: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aí ele fala uma coisa interessante: e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está dizendo que Cristo se entregou por ela. Cristo aqui, ele se entregou, ele se deu para a igreja. Em outras palavras, Cristo, ele foi para a cruz, o Calvário, foi para que houvesse a igreja. Aí você fala: não, pastor, mas eu pensei que Jesus foi para o Calvário, foi para perdoar, para pagar o nosso pecado, saldar a nossa dívida. De fato, Jesus morreu na cruz para pagar a nossa dívida, é verdade, mas uma igreja é composta de quê? Pessoas salvas. Então veja bem, se Cristo não tivesse morrido na cruz, não haveria ninguém salvo. Se não tem ninguém salvo, não tem como ter igreja. Então Cristo se entregou por nós, ele se entregou pela igreja. Aqui está dizendo, por si, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja, ele se entregou à cruz. Lembrando que ele não foi levado à força, ele não foi preso com violência. Pedro tentou socorrê-lo, e ele falou: Pedro, guarda essa espada. Eu poderia chamar uma legião de anjos que viriam agora me socorrer e me livrar. Então ele se entregou, ele foi de livre e espontânea vontade. Então nós temos que entender isso e registrar como é tão importante a igreja, que Cristo optou por morrer, se entregar pela igreja. Então a nossa importância, a importância que nós alocamos à igreja deve refletir essa importância, que o Filho de Deus morreu pela igreja, que somos eu e você. E o que nós devemos fazer é honrar isso. O que nós devemos fazer é perceber que se hoje há um culto, é porque um dia, 2000 e tantos anos atrás, o Filho de Deus se entregou numa cruz. Esse é o custo de termos igreja hoje. Agora, essa falta de importância que se dá à igreja, ao culto, e veja bem, a igreja, ela começou a existir mais ou menos tipo meia hora, 40 minutos atrás.
A igreja tomou forma aqui, nesse local, há uns 35 minutos atrás. Antes disso, isso aqui era um auditório vazio, cheio de cadeiras, cheio disso, daquilo, mas não era uma igreja. Hoje à tarde, isso aqui não era uma igreja. Hoje de manhã foi uma igreja, entre 9h30 e 10h30, 10 e 11 horas da manhã, aqui era uma igreja. Mas antes disso, não era uma igreja, era apenas uma edificação, era apenas um local. Porque a igreja somos nós. E não sei se você percebeu isso, a igreja só se junta nos horários de culto. Quarta-feira, 7h30 da noite, a igreja se forma aqui. Ah, pastor, que eu passo em frente à igreja? Não, você se passa em frente ao local onde a igreja se reúne. Aqui não é uma igreja, isso aqui que está vendo que não é uma igreja, a igreja somos nós. Então, quando a gente vem ao culto, nós estamos formando, dando vida à igreja. A palavra igreja significa convocado de fora para dentro, de fora do mundo, dos nossos afazeres, do nosso dia a dia. Nós nos ajuntamos nesse local. Aí sim nós temos eclesia. Aí sim nós temos igreja. Aqui a uma hora e alguma coisa, o culto vai acabar, nós vamos ter um momento de comunhão, cada um vai para casa. A igreja vai deixar de existir. E nós vamos voltar a sermos membros dispersos aqui e ali. Para mais uma vez nos juntarmos. Então, a gente não pode separar a igreja e culto. Porque a igreja só de fato existe quando estamos reunidos para o culto. Então nós temos que entender isso. Agora, não dar essa importância ao culto não é nenhuma novidade, gente. Eu posso olhar aqui, eu reconheço muitos de vocês, claro, mas eu poderia citar nomes e mais nomes de pessoas que não estão aqui hoje. Alguns viajaram, outros porque estão doentes, outros porque deve ter alguma coisa boa na televisão, eu não sei, estão cansados, não sei, estão com preguiça, está frio, está chovendo, está nevando, eu não sei. Mas a verdade é que tem muita gente que não está aqui hoje. Agora, eu estou contente que você está aqui hoje. Não me leve a mal, eu estou contente que você está aqui hoje, mas eu fico triste porque eles não estão aqui hoje. Por quê? Porque eles estão desprezando e desrespeitando o que Cristo fez na cruz. Cristo se entregou pela igreja. Ele não se entregou por esse prédio aqui, número 208, Rua Desembargador Carlos Guzmão, Tabuleiro do Martins. Ele não se entregou por esse endereço, por esse CEP, por esse prédio. Ele não se entregou para os bancos, os ar-condicionados, ventiladores, e som, e púlpito, e chão, e cozinha. Ele se entregou por nós. Para que a gente pudesse, um povo salvo, um povo lavado pelo sangue de Cristo, um povo habitado pelo Espírito Santo, para que esse povo pudesse ser igreja e se reunir. Como eu disse, isso não é nenhuma novidade. Nós lemos aqui no nosso texto, no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Essa palavra congregação quer dizer nosso ajuntamento, não deixando o nosso convocamento, não deixando quando a gente se junta. Agora o triste, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ou cerca de 2000 anos atrás, e ele fala como é o costume de alguns. Haviam pessoas que tinham o costume, o hábito. Eles tinham o costume e o hábito de faltar às congregações, aos ajuntamentos, aos cultos. Eles tinham, não é que eles faltavam assim porque estavam doentes, não, eles tinham um costume. Fazia parte da vida deles, fazia parte da agenda deles, fazia parte da vida deles faltar o culto. Era o que eles faziam. Não é que eles faltavam de vez em quando, eles vinham de vez em quando. Não é que eles faltavam um culto de vez em quando, eles vinham um culto de vez em quando. Era costume deles. E aqui fala, não deixando a nossa congregação, não deixando de se ajuntar, não deixando de congregar, não deixando de dar vida à igreja. Nós pintamos aqui a igreja, formamos a igreja, mas isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local que nós temos, onde nós nos ajuntamos. Se um dia alguém chegar aqui, derrubar isso aqui tudo, botar uma bomba e explodir, a gente pode ter igreja embaixo da árvore, na praça, do outro lado da rua. Podemos ter igreja na calçada. Inclusive, uma vez tivemos, a gente quase teve igreja lá fora. Alguém perdeu as chaves, faz muitos anos isso. E a gente teve um culto lá fora, não teve outra. A gente teve uma reuniãozinha ali, mas aí conseguimos abrir a porta. Alguém veio com uma máquina, uma broca, a gente abriu. Até hoje as marcas estão lá na porta da cozinha. Mas o importante não é aonde, o importante é quem. Igreja somos nós. E nós não devemos deixar a nossa congregação. Sabe que Cristo, que é o nosso exemplo, nós devemos o quê? Nós devemos buscar ser como Cristo. Cristo, ele não tinha o costume de faltar. Olha o que fala em Lucas 4,16.
E chegando a Nazaré, sobre Jesus aqui, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Qual era o costume que Cristo tinha? Ele falava, é sábado, sábado é dia de quê? É dia de culto. Tudo bem, eu entendo, a lei era judeu, era sinagoga, não era bem um culto cristão, mas entenda, é o equivalente para nós hoje. O costume de Cristo era aos sábados ir para a sinagoga. O costume do crente deve ser, é domingo? É domingo? É, então eu vou para a igreja. Domingo é dia de igreja. Domingo de manhã é dia de igreja. Quarta-feira à noite é dia de igreja. A Bíblia não especifica o número de cultos que devemos ter. Tem igreja que tem culto todo dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Tem igreja que faz isso. Pastores, estão errados? Não. Em termos de número de cultos, a Bíblia não define. A Bíblia define que devemos nos reunir pelo menos no domingo, uma vez por semana no domingo. Agora, se a gente vai se reunir uma vez por semana, 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20, manhã, de tarde, de noite, o horário, isso realmente a Bíblia não aborda. Mas é essa igreja, a Igreja Batista Metropolitana, ela se reúne quarta-feira, 7h30 da noite, ela se reúne 9h30 da manhã no domingo, e se reúne 7h30, como vocês sabem, estão aqui, como vocês bem sabem, 7h30 da noite no domingo. Esses são os horários. E quando existe essa congregação, nós devemos estarmos aqui, e eu vou explicar o porquê da importância disso aqui. Mas a igreja primitiva também tinha um costume. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Aí muita gente fala, pastor, essa comunhão aí está falando da ceia. Não, não é da ceia, porque fala na comunhão, no partir do pão e nas orações. A ceia do Senhor é o partir do pão. Orações é o culto de oração que eles tinham, quando se reuniam para orar. E a comunhão é quando eles se ajuntavam. Sabe quando nós todos aqui podemos ter comunhão como uma igreja? Hoje, agora. Antes do culto. A gente pode ter comunhão. Depois do culto nós temos comunhão. Mas eu não posso ter comunhão como igreja com vocês, e vocês comigo, e nós uns com os outros, segunda-feira à tarde. Por quê? Nós não estamos aqui. Estamos trabalhando, estudando, fazendo o que a gente faz. A comunhão é quando a igreja se junta. E na Igreja Batista Metropolitana nós temos 3 ocasiões onde a igreja pode se juntar como uma igreja, como um todo, para ter comunhão. E essa comunhão é possível através do fato que Cristo se entregou na cruz, se entregou, sangrou, morreu pela igreja. E nós devemos honrar o sacrifício dele. Minha pergunta é, e eu não quero que você me responda, mas responda no seu coração: qual o seu costume? Qual o seu costume? Infelizmente, minha filha não está aqui hoje, ela não pode dar o testemunho disso, mas quando nós estávamos crescendo, gente, dia de culto, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite, chuva, neve, tempestade, visita na porta, doença a gente abria a sessão para doença. Doença e morte a gente geralmente não fazia muito caso não. Mas veja bem, não tinha discussão, não era, vamos, não vamos, deixa eu ver, eu estou afim, não tinha discussão. Não tinha discussão. 7h30 na quarta, o culto da manhã era 11h30 da manhã, 10 horas, escola dominical, 10 horas da manhã, até 12h30, e à noite 7h30, hora de culto. Várias vezes, antes de ir para o culto, tipo 1 hora antes, meia hora antes, vinha a família visitar a gente, vinha amigo visitar a gente. Que bom, vocês vêm para a igreja com a gente? Não, pois nós está indo. Mas a gente veio, você veio nos ver, venha ver nós junto na igreja, a gente se vê na igreja também. Não tinha. Estou cansado, estou com... A não ser que fosse doença, e uma doença à altura. Né? Cutícula quebrada não contava. Dor de cabelo não contava. Não contava. Então veja bem, nós temos que ter esse costume. É um costume, gente. Jesus tinha um costume, nós temos que ter um costume. Costume é um hábito, é uma coisa que a gente costuma fazer. Nós falamos, que hora você costuma dormir? Que hora você costuma acordar? Que hora você costuma, o que você costuma comer? Qual é o seu costume?
Tudo isso é questão de costume. Você começa a cair no costume de faltar culto, você vai desenvolver esse costume. Você foi no costume de não ir para um determinado culto na semana, seja ele domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. Você pega esse costume, aí vira o seu costume. Faça o seu costume de estar aqui e nunca perder um culto. E eu vou explicar por quê durante a mensagem brevíssima, eu espero que vamos ter hoje. Eu só quero aqui dar uma estatística para você. Chocante. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, eu não sou afiliado a ela, nem essa igreja é afiliada, é só uma denominação. Como você sabe, nós não pertencemos a uma denominação nenhuma, nossa sede é no céu, Jesus é o presidente, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a Convenção Batista do Sul nos Estados Unidos, a maior convenção americana, ela tem, estima-se eles, um total de 16 milhões de adeptos fiéis, pessoas que frequentam as igrejas dessa denominação. No entanto, a média dominical pela manhã, entenda que nos Estados Unidos o culto principal não é o da noite, como aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e geralmente na Europa, o culto principal, aquele que é mais frequentado, é o da manhã. Então, a média de domingo de manhã, na Convenção Batista do Sul americana, total de adeptos, 16 milhões, que frequentam o culto do domingo de manhã, 6 milhões. Vejam só, eles têm 16 milhões de membros, mas domingo de manhã a média é 6. Eu pergunto, onde estão os outros 10 milhões de cristãos? Eu não sei, eu sei de uma coisa, não estão na igreja. Eles decidiram faltar. Isso é uma coisa muito séria. Sabe por quê? Porque há um impacto. Há consequências. De 16 milhões, apenas 6 frequentam a igreja domingo de manhã. O resto, desses 6 milhões, suponhamos que 3 estão sempre ali. E os outros 3, eles fazem uma espécie de um rodízio. Eu acho que eles combinam. Essa semana é sua vez, você vai, eu fico em casa. Não, fui semana passada, é sua vez. Aí fazem um rodízio. Então você veja o impacto que isso pode ter. Então, é um perigo real para o cristão faltar aos cultos? É. E o porquê nós vamos ver agora. Primeira coisa aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25. A primeira coisa que me vem à mente quando a gente passa a faltar o culto, perder o culto, faltar a igreja, é o perigo da desobediência a Deus. Bem prático, bem claro, bem simples. É uma questão de desobediência. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Gente, isso aqui é uma ordem, não deixando. Não deixe. Não deixe. A presença aos cultos, para quem não sabe, não é opcional para o cristão. Eu já vi vários casos de pessoas que pensam da seguinte forma: a igreja tem cultos 9h30 da manhã e 7h30 da noite no domingo. Que massa! Eu vou de manhã, porque eu prefiro de manhã. Porque sou pessoa que acordo cedo, aí de manhã eu estou mais ligadão, aí eu vou de manhã. E não de noite. Que bom, pastor, que a sua igreja tem uma opção, a pessoa pode ir de manhã, pode parar. Isso daqui não é para você escolher. A gente não faz isso daqui para dar uma escolha. Quem vem de manhã, quem vem de tarde, vem de tarde. Não. É para você vir de manhã e de tarde. Não, sabe, isso aqui não é a ordem do freguês, o cliente. Agora, ninguém é obrigado a vir. Quer vir, vem, não quer vir, não vem. Pode vir, pode, não estou forçando ninguém a vir. Eu só estou dizendo, a gente não tem 2 cultos no domingo para dar opção ao freguês. Não é isso. É porque domingo nós temos 2 cultos. Ah, que bom, tem um na quarta, aí eu não vou domingo. Não. Não é opcional. Agora, francamente, nós somos sortudos aqui na igreja, porque tem igreja que tem culto todo santo dia. Eu não estou criticando, nada de errado, quer que ter culto todo dia, tenha. Todas 7 horas da manhã tem culto em certas igrejas. E todas 7 horas da noite tem culto, de segunda a segunda. E vocês vão reclamar para mim que tem muito culto aqui. 3 cultos por semana, estão achando muito? Não. Eu sou um pastor generoso, bonzinho. Só tem 3 cultos. Eu já expliquei para você sobre o dízimo, né?
Gente, o dízimo, ele não é só dinheiro. A Bíblia fala que nós devemos dar um dízimo, uma 10ª parte de todo o nosso acréscimo. Toda semana Deus lhe dá 164, última vez que eu contei, 164 horas. Ele te acrescenta isso, Ele te dá isso. Nós devemos a Deus um dízimo do nosso tempo. Pastor, nunca ouvi falar nisso. Bom, a culpa não é minha que você andou nas igrejas erradas, mas a Bíblia fala que nós temos que dar um acréscimo, um dízimo do nosso acréscimo. Então nós devemos a Deus cerca de 17 horas por semana, pertencem a Deus. E como é que eu pago o meu dízimo? Vindo para o culto, você está dando o seu tempo, o dízimo do seu tempo, para Deus. E eu já expliquei isso antes. Se você faz um cálculo, se você vem para o culto terça-feira não, se vai para o culto quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, se você vem evangelizar uma vez por semana, se você participa das reuniões que nós temos aqui, não são muitas, uma vez por mês, nós temos uma de jovem, uma de casal, uma de mulheres, de homens, e se você lê a sua Bíblia todo dia, pasmem, lê a Bíblia todo dia, pastor. E se você passa tempo em oração todo dia, cerca de meia hora por dia, faça os cálculos, é engraçado, mas dá certinho, 17 horas. Tá, pastor, e se eu não dou o meu dízimo do meu tempo, o que acontece? A mesma coisa que acontece quando você não dá o seu dízimo do dinheiro. Deus vai lá e toma. Sabe, você vai chegar a pegar um ônibus, quando você chega para subir um ônibus, o motorista dá a partida e você perdeu o ônibus. Fura o pneu do carro, da bicicleta, o táxi fica preso no trânsito. Você chega lá no médico, alguém passou na sua frente, você perdeu meia hora esperando que era a sua vez, veio outro na sua frente. Contratempos acontecem na sua vida. Você acha que não? Você acha que não? A Bíblia fala, roubará o homem a Deus. Eu não estou falando de dinheiro, de dízimo de dinheiro, estou falando de dízimo de tempo. Deus nos dá vida, nós devemos um dízimo do nosso tempo. Se você ler sua Bíblia, orar, participar dos cultos, evangelizar e fazer tudo o que você deve, vai tomar mais ou menos 10% da sua semana, 10% do seu tempo. E dá para fazer. E quando a gente não faz, contratempos acontecem. Assim como o dinheiro, sabe? Você fala, esse mês eu não vou dizimar. Tudo bem, você não vai dar, mas Deus vai tomar. Vai quebrar alguma coisa, vai ter uma despesa a mais, alguma coisa vai acontecer. Porque Deus não vai deixar o dinheiro dele no seu bolso. Ele vai tomar. Com uma diferença, você não vai ser abençoado. Você não vai receber a bênção e um galardão por causa daquilo. Mas que ele vai tomar, ele vai. Mas voltando para o tema de hoje. Então veja bem, aqui, quando a gente perde o culto, a gente está desobedecendo Deus. Agora entenda, eu sei que existem circunstâncias em que nós não podemos e muitas vezes não devemos ir para a igreja. Se você está com uma doença ruim, altamente contagiosa, mortífera, fique longe daqui. Bem longe. Ou melhor, vá para... Não, desculpa. Então veja bem, existem ocasiões, você está doente, você está incapacitado, ou você está com uma doença contagiosa, não faça isso. Quando a irmã Simone, a gente morava na Espanha, ela estava esperando nosso primeiro filho, e a gente estava no culto, ela estava com 2 meses, era bem no início da gravidez. Eu lembro até hoje o nome da pecinha. Patrocínio era o nome dela. Ela foi para a igreja, cumprimentou todo mundo, abraçou todo mundo, aí anunciou, estou com catapora. A mulher com catapora, foi para a igreja, contaminou um monte de gente, inclusive a irmã Simone, e a gente perdeu o nosso primeiro filho. A minha opinião, patrocínio, por que tu não ficou em casa, criatura? Ou porque você não foi para outro lugar? Então, eu não estou dizendo, tem que estar na igreja, ou senão você vai morrer. Não, gente, tem ocasião. Tem ocasião. Uma mãe que tem um filho doente, vai abandonar um filho em casa sozinho para ir para a igreja? Claro que não. Eu entendo, há circunstâncias em que você não... é aconselhável você não ir. Tivemos semana passada aquela chuva forte. Algumas pessoas não puderam vir. Gente, eu entendo, estava indo para casa, a gente teve que dar várias voltas para ver se o carro não afundava na enchente que estava tendo por aí. Eu entendo, tem hora que não dá. Agora, deve ser em casos que realmente necessitam. Eita, parece que vai garoar mais tarde. Via das dúvidas, é melhor não ir para a igreja por um mês. Não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus está vendo.
Deus está sabendo. Eu lembro uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, não posso para a igreja hoje porque está chovendo. E estava chovendo. E a minha rua está inundada, estou ilhado aqui em casa, não tenho como sair de casa. Eu falei, tá, tudo bem, ok. Então, não dá para sair de casa, não dá para sair de casa. Foi na época que a gente tinha besta, lembra a besta? A abençoada besta. Aí está pegando o pessoal e eu tive que desviar de umas águas. E por acaso eu passei perto da casa do indivíduo que falou que estava ilhado. Gente, ele não estava ilhado coisíssima nenhuma. Parecia uma poça d'água assim em frente à casa dele, mas ilhado. Eu fui muito tentado chegar lá e, irmão, eu vim lhe resgatar. Eu falei, não, acho que deve ter outro motivo e não compete a mim. Eu não sou a polícia de Deus. Eu estou aqui para servir, não ficar cobrando ninguém e forçando ninguém a fazer nada. Então, deixei para lá. Mas entenda, Deus sabe. Deus sabe quando nós estamos desobedecendo a Ele, ou quando realmente existe um motivo maior. E Deus entende, gente. Deus não espera que você brave, sabe? Você vai sair da sua casa, está tendo o maior tiroteio entre polícia e bandido por algum motivo. Com licença, eu vou para a igreja. Não, gente. Pelo amor de Deus. Nos Estados Unidos, muitos colegas meus, eles moram em lugares onde, às vezes, no rigor do inverno, eles ligam, dão um aviso. Gente, hoje não vai ter culto, porque está muita neve, muito frio, muito gelo, está perigoso dirigir. Cancela o culto. Os pastores cancelam, por quê? Porque não querem as pessoas se arriscando na neve, no escuro, no gelo. O carro sai da estrada, bater num poste, caindo ribanceira. Não, então eles cancelam. Pô, não tem culto. Aí os irmãos tudo... Se a nossa reação quando é assim alguma coisa está errada com o nosso coração, gente. O certo seria, Senhor, como eu vou sobreviver uma semana sem a tua casa. Aí Deus gosta de ver isso. Então existem situações de trabalho, sabe? Tem gente que tem trabalho que tem uma escala. Gente que trabalha com segurança pública, gente que trabalha na área médica, gente que trabalha talvez em hotelaria. Entenda. Existem situações. Agora, tem situações também que você não precisa. É como estudar. Sabe? A gente, não vou para o culto hoje que eu vou estudar. Gente, você pode estudar a semana todinha. Não, mas se eu não estudar nessa uma hora aqui, vai ser o fim do mundo. Diga uma coisa, quem é que vai abrir ou fechar a porta? Quem que lhe deu inteligência ou não? Quem foi? Foi Deus, gente. Foi Deus. Sabe? Então, devemos estudar. Agora, você passa o dia inteiro brincando. Brincando. Hora do culto, eu preciso estudar. Porque tem uma prova, eu preciso... Não, calma aí, gente. Você brincou o dia todo, agora vai estudar. Tem que estudar agora, justamente agora. Você fez o que à tarde? Dormi, descansei, fiz um lanche, passeei, joguei bola de televisão. Mas tem que estudar. Agora tem que estudar. Deus está vendo. Deus está vendo isso. Cansaço, preguiça, desinteresse. Trabalho. Pessoa que trabalha na área militar. Nós temos várias pessoas aqui, militares, médicos, enfermeiras, que às vezes não estão aqui por causa da escala do trabalho. E tudo bem. Agora, isso deve ser uma última instância. Última instância. E não o costume. Não o costume. Pastor, mas sabe o que é, pastor? É que eu estou ocupado demais, pastor. Eu estou ocupado demais. Você falou uma coisa certa, você está ocupado demais. Se você está ocupado demais, então você tem que se ocupar de menos. Se você tem coisas demais para fazer, que estão tomando tempo que pertencem a Deus. Se está tomando tempo que pertence a Deus, então você está roubando Deus. Lembra do dízimo? Mesma coisa. Eu gastei demais esse mês, não tenho dinheiro para dizimar. Aquele dinheiro não era seu. Aquele dinheiro pertencia a Deus. Se você gastou, o problema é seu. Vai ter consequência. É a mesma coisa com o tempo. Não estou falando que estou pegando sobre dinheiro hoje, não, sobre dízimo não, de dinheiro. Eu estou pegando sobre dízimo de tempo. Você está muito ocupado? É a mesma coisa. Você gastou tempo demais, esgotou-se o seu tempo, você está tomando tempo que por direito pertence a Deus. Sabe, Deus não fala, eu quero que você me dê metade da sua semana. Ele quer 10% da sua semana. Ele quer cerca de 17 horas. E se você não está gastando 17 horas com Deus, através de leitura bíblica, oração, estudo da palavra, culto, evangelização, visitação, tudo isso conta, gente. Mas alguma coisa que você faça por Deus, para Deus. Então você está ocupado demais, você tem que se desocupar. Deus não quer você tão ocupado assim, ao ponto de você estar tomando o tempo que pertence a Ele.
E não é que Deus é algum guloso por tempo, não. É para o nosso bem. Deus quer isso para o nosso bem. Para a nossa bênção. Então por que cortar a igreja? Porque a gente não corta nada, corta primeiro a igreja. Vamos cortar lazer, descanso, estudo, trabalho, televisão, novela. Eu sei que ninguém assiste novela aqui, claro, mas se assistisse, estou dizendo, se assistisse. Porque a primeira coisa que corta é a igreja. Sabe por quê? É porque a gente não dá o devido valor. Deus tem misericórdia de cristãos que dão mais valor a programa de televisão do que a igreja, ou a Bíblia, oração, ou evangelização. Se a gente dá mais importância a seja lá o que for, alguma coisa está errada. E nós vamos prestar contas disso. Nós vamos prestar conta disso. Então, a primeira coisa é desobediência a Deus. O primeiro perigo de perder o culto, desobediência. Segundo perigo é desrespeito aos irmãos. Não só é um desrespeito a Deus, é um desrespeito aos irmãos. Olha o que fala aqui em Hebreus 10, 24. Consideremos-nos uns aos outros. Consideremos. Ou seja, quando a gente falta e a gente deixa a nossa congregação, nós não estamos nos considerando. Essa palavra considerar, e consideremos uns aos outros, essa palavra considerar, ela significa ter em alta conta ou estima, respeitar. A palavra considerar é traduzida da palavra katanoi. Katanoi, noi vem de noia, de mente, e kata significa de ter, de captar. Nós devemos captar, ter em mente, considerar, dar atenção, dar o valor aos irmãos. Consideremos-nos uns aos outros. Quando eu ou você falta à igreja, é uma falta de consideração para com os outros irmãos. Não sou eu que estou dizendo, gente, está na palavra de Deus. Quando a gente falta, a gente perde um culto, estamos dizendo, vocês, meus irmãos, não têm importância. Eu prefiro blá, 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 blá. Seja lá o que for, preencha. Preencha aí com sua desculpa. É falta de consideração com Deus e com os irmãos. Gente, olha, é muito animador, encorajador quando estamos todos juntos. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito encorajador quando a gente vem aqui e tem a igreja cheia, os irmãos todos juntos. Quando estamos todos juntos e comunhando juntos, louvando a Deus e ouvindo a palavra, e comunhando, conversando. E, sabe o que é isso? Isso encoraja. O oposto é verdade. Você vem para a igreja e tem 3, 4 gatos pingados aqui e ali, desencoraja. Por quê? Porque aquilo, o que fala aqui, consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Quando estamos juntos, nós nos estimulamos, nós nos provocamos, nós nos incitamos, nós nos propomos, nós nos animamos para o amor e para as boas obras. E o oposto é verdade. Quando a gente falta, quando a gente deixa a congregação, estamos desrespeitando, desconsiderando os irmãos, estamos desestimulando os irmãos às boas obras e ao amor. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus. O perigo de perder o culto. A igreja como um todo fica menos estimulada a fazer o que deve, ao amor, às boas obras. E quando a gente está junto, a gente se estimula, a gente se anima. Então não é só ruim para você, é ruim para todos. É ruim para todos. Você sabe que a gente tem uma conferência, um culto especial, alguma coisa, e vê um monte de gente, a gente traz visitantes. Gente, a gente vem, só todo mundo está aqui. Só todo mundo está aqui. E todo mundo está aqui, e traz visitante, a igreja está cheia, e está o povo brigando lá por um assento, se pegando no tapa no fundo da igreja. Eita maravilha! Eu nunca tive esse problema, mas é animador. A gente fica estimulado. Trazer mais, a gente não fala, eita, é bom trazer, venha não semana que vem, venha não, muita gente aqui. Não, é o contrário, a gente se anima, a gente se estimula, o amor e as boas obras. Agora, quando a gente falta, é o oposto. É o oposto. Próxima coisa aqui, quando a gente perde a igreja, os perigos, e esse é mais pessoal, para você e para mim, é perder o que Deus tem para a gente.
É perder o que Deus tem para a gente. Você imagina o seguinte, toda quarta-feira às 7h30, todo domingo 9h30, todo domingo 7h30 da noite. Você tem um encontro, eu sei que parece um chavão, mas você tem um encontro com Cristo. Você tem uma hora marcada com Cristo. Você tem um apontamento divino com Cristo. Assim como você vai no dentista ou no médico. Você marca para fazer um exame médico. Você marca com o dentista ou toma uma consulta médica. E você não vai, você perdeu. Agora o médico só vai poder te ver agora só daqui a um mês, porque está cheia a agenda dele, agora só daqui a um mês. Você perdeu. Agora eu vou ter que conviver com esse meu problema. Eu não vou poder ter o diagnóstico, porque agora o exame que eu não fiz hoje, só vou fazer daqui a 2 semanas. Eu perdi. Pois é, quando você perde um culto, você perdeu alguma coisa que Deus tinha para você. Você tem um encontro, Deus sabe, você tem um encontro marcado com Deus. É incrível, muitas vezes eu prego uma mensagem, uma pessoa recebeu uma coisa de Deus, outra pessoa recebeu outra coisa de Deus, outra pessoa outra coisa de Deus. É assim, porque Deus sabe. Deus sabe, Deus coloca no meu coração o que trazer, e mesmo que eu trago, Ele opera de formas diferentes no coração de cada um. Eu já tive um culto, eu falei, pastor, isso foi muito bom, o culto de hoje é raro, mas falou, o culto de hoje, ele falou sobre isso, que bom, que maravilha. Aí outra pessoa e fala que foi outra coisa totalmente diferente. Que bom. Mas sabe o que é? É que Deus tem algo para você a cada culto, e quando você não vem, quem perde é você. Aqui um caso, João 20:24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe aqui quando fala, quando veio Jesus, sabe o que foi aquilo? Foi um culto. Pode ler, eles estavam no domingo reunidos, os 12 estavam reunidos. Era a igreja. A igreja tinha 12 integrantes. Talvez tinha um ou outro ali, mas os 12 estavam ali, era uma igreja. Estavam juntos, igreja. Jesus apareceu. Para quem não sabe, Jesus está aqui hoje. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei no meio deles. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Ele está operando. É um encontro, é um culto, é igreja junta, igualzinho ali que eu acabei de ler. Só que tinha um que faltou. Tomé ficou em casa assistindo Fantástico. Ele perdeu o culto. Ele perdeu. Quando a gente falta o culto e pensa, que bom, eu ganhei um domingo de manhã, eu ganhei um domingo à noite, ficar em casa com a perna para cima, eu ganhei. Você não ganhou nada, você perdeu. Você perdeu, porque Deus tinha algo para você, e você perdeu. Quarta-feira eu não vou, porque eu acho que talvez vai chover, então vou aproveitar aqui e não vou para a igreja, porque eu estou ilhado da minha casa. Ganhei uma quarta-feira à noite, você não ganhou nada, você perdeu. Como Tomé perdeu. Gente, quem perdeu foi Tomé, não foi os outros que estavam lá. Não foi Jesus, foi Tomé. Tomé foi quem perdeu. Gente, Deus deu o seu filho para que houvesse igreja. Para o bem dele? Não. Para o nosso bem. Deus nos ama e quer o melhor para a gente. A igreja é o canal pelo qual Deus atua na sua vida, sabia disso? É a agência ao qual Deus opera em nossas vidas. E quando faltar a igreja, é perder algo que Deus tem para você. Note que Tomé, quando ele perdeu esse culto, ele teve problemas muito sérios com fé. Versículo 25, de maneira nenhuma o crerei. Sabe por que tem tanto crente que tem dificuldade de acreditar e depender e confiar na palavra de Deus? Por causa disso. Eles têm problema de fé. Por quê? Eles não vão se alimentar, não vão receber, não vão ouvir de Deus. Tem problema de fé. Aí começa a fazer bobagem, tomar decisão tola. Não consegue acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque estão faltando à igreja. E Deus tinha alguma coisa para eles. E você está faltando, perdendo aquilo que Deus tinha para você. Se perder o culto,
Deixa eu perguntar para você, se você perder um culto, você ouve a mensagem, você assiste o vídeo, nós gravamos no áudio e no vídeo tudo que é pregado e ensinado aqui na igreja. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você falta por um bom motivo, claro, ou por um mau motivo, mas quando você perde um culto, você vai e você assiste ou ouve a mensagem que você perdeu? Não quero resposta, mas quero que vocês perguntem. Gente, é muito fácil, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você pode ir baixar, não tenho, pode pedir que a gente coloca num CD, coloca numa fita cassete, se você quiser. É na idade da pedra. É de graça, não custa nada, está lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cores, em som estéreo. Você ouve? Não é a mesma coisa, mas pelo menos você está ouvindo a mensagem. A gente gasta muito dinheiro e recurso investindo nisso. Para quê? Quando você não puder vir, por algum motivo, você pode ir lá e você pode ouvir o que Deus tinha para você. A loucura da pregação é o quê? É a salvação do crente. A salvação do crente. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora é claro, quando você assiste o vídeo ou ouve o áudio, você não tem a comunhão, você não tem um louvor, você não tem tudo aquilo que compõe o culto, mas você tem a palavra de Deus. Acesse, vai lá. É de graça, não custa nada. Tem áudio, tem vídeo, tem tudo. Só estou dizendo, gente. Quando você falta o culto, quem perde é você. Próxima coisa, rapidinho. Quando você falta o culto, você reflete ao mundo a sua opinião real de Deus. Mateus 6, 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando você não vai para a igreja num determinado dia e hora, você está em algum lugar, isso eu sei, não que é da minha conta, mas isso eu sei, e as pessoas estão vendo, fulano, você não é crente da igreja tal? Sou crente da igreja tal. Tem culto lá de manhã não, é? Não, é porque, não, porque não interessa, eu sei que você não está lá, então não deve ser tão importante para você. Gol contra. Aí você vai no outro dia, vizinha, vamos lá para a igreja, mas eu? Por quê? Tu falta mais do que tu vai, porque fazer o que lá? Outro ponto contra. Você está refletindo para os seus filhos e filhas. Gente, como é que a gente quer que os nossos filhos aprendam a honrar e respeitar e não deixar de lado a nossa congregação, se a gente, como pai, como mãe, a gente não vai? Nós estamos ensinando nossos filhos, uma geração toda cresce achando que é opcional, vai quando quer, quando dá, se tiver vontade. E se não quer, não dá, não tem vontade, não vai. Pronto, simples. É o que a mamãe fazia, o que o papai fazia, e está tudo bem. Seus vizinhos, seus familiares. Eu falei antes que isso aconteceu comigo e acontece com todo mundo, eu entendo. Chega na hora de ir para o culto, aquele primo que você não vê há 30 anos, que mora lá no Tocantins, no meio do mato, ele apareceu hoje à sua porta na hora do culto, e agora, o que você faz? Chama ele para o culto. Porque se você não for para o culto, você vai estar dizendo para ele que ele é mais importante do que Deus. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Sabe como você para isso? Você simplesmente seja fiel à igreja. Olha, eu sinto muito, mas essa hora eu estou indo. Quer vir com a gente? Vamos lá. Se não, passe outra hora. Você faz isso no número de vezes suficientes que as pessoas vão aprender. Aconteceu comigo. Chegou uma hora que ninguém ia me visitar mais na hora de culto, ninguém tinha festa mais ou churrasco, a não ser que queriam que eu não fosse. Também tem isso. Vamos ter um churrasco domingo de manhã, porque eu sei que ele não vai poder vir. Também acontecia. Mas sabe uma coisa? Estou nem aí eu vou ficar com meu Deus. Mas a gente reflete, a gente está dizendo para as pessoas o que é mais importante para a gente.
E não se engane, o mundo está de olho na gente. O mundo está observando. Lá em Mateus 5,16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Para que vejam. Para que vejam é porque eles estão vendo. Eles estão de olho, eles estão observando, eles estão olhando. Eles estão vendo quando você falta ao culto. Eles estão vendo quando você vai para a igreja. Eles estão vendo. Gente, o povo está de olho. Doidinho, procurando uma perninha para dar desculpa para eles não irem para a igreja. Se nem os crentes vão, se nem o povo que é membro da igreja vai, quanto mais eu que não sou nada, aí que eu não vou mesmo. Se ele que diz gostar não vai, eu que nunca fui, menos ainda. Aí a gente reclama, por que ninguém vem para a igreja quando eu chamo? Será? Por que será? Gente, a gente tem que ser fiel. A gente tem que deixar nossa luz brilhar. Sabe, se o seu vizinho vê você em casa toda hora que tem culto, seu vizinho só ouve, não ouve você louvar a Deus, só ouve você brigar com a mulher, brigar com o marido, brigar com os filhos, quebrar pratos do cachorro, nome feio. Sua luz está brilhando? Ou sua luz está apagando? Última coisa hoje, rapidinho, que o Márcio já está ali olhando. Estou brincando. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A última coisa que eu vou falar sobre o perigo de faltar culto é que você se limita em poder ajudar alguém. Como assim, pastor? Jesus falou aqui: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Logo antes disso, Paulo, aqui é Paulo falando em Atos, Lucas está relatando o que Paulo falou, ele falou assim: tenho mostrado em tudo que, trabalhando e auxiliando os enfermos. Ele estava trabalhando e auxiliando. E fala que é mais bem-aventurado dar do que receber. Quando você auxilia alguém, você ajuda. Quando você trabalha para Deus, você está dando. E a melhor coisa é dar do que receber. Mas antes que você possa dar, você precisa receber. Antes que você possa ministrar, você precisa ser ministrado. Antes que você possa contribuir, você precisa ser adicionado. Antes que você se esvazie, você tem que se encher. E a gente vem para a igreja para se encher. Sabe, eu não sei se alguém tem essa ideia aqui, mas esqueça essa ideia que você vem para a igreja para servir Deus. Não, você vem para a igreja para se encher, para receber, para ser ministrado, para ser equipado, para ser capacitado para depois sair e auxiliar os enfermos e ajudar as pessoas. Você vem aqui para se encher, você vem aqui para receber, você vem aqui para se equipar. Muita gente, eu vou para a igreja para servir Deus. Olha, com todo respeito, neste exato momento, a única pessoa que está servindo Deus aqui sou eu, que eu estou pregando. Desculpa aí, Biel, você está também operando aí, tá, tudo bem. E o Igor estava agora há pouco operando o som aqui, e tem alguém, uma pobre alma penada lá, no culto infantil, pagando os seus pecados no purgatório. Eu entendo, mas essas são as pessoas que estão servindo Deus. Agora, nada de errado com os outros que estão ouvindo, porque vocês estão recebendo. E é assim que tem que ser. Sabe, a gente tem o culto infantil para que a paz possa reinar durante o culto. A gente não quer as crianças aqui desocupadas, desinteressadas, fazendo bagunça, gritando. Por isso que aqui tem igreja que não é assim. Tem igreja que no meio do culto tem criança correndo, chorando, pegando para cima e para baixo. Gente, qual o problema com isso? Distrai as pessoas. As pessoas não podem se encher porque não estão entendendo o que o pregador está pregando. Então tem alguém que fica lá, eles têm historinha, eles têm jogos, aprendem versículos e música, estão sendo ministrados lá atrás. Estão aprendendo a respeitar o papai e a mamãe, estão aprendendo a respeitar a Deus, estão aprendendo a importância da palavra de Deus, estão sendo ministrados. Então a gente vem para a igreja para a gente receber, para a gente poder sair e dar.
E é melhor dar do que receber. Mas se você não vem para a igreja, você não está recebendo tanto quanto você poderia e deveria. E você não vai poder fazer o que Deus tinha para você fazer. Por quê? Porque você só se encheu um tiquinho assim. Deus tinha um tanto assim para dar para você, mas você só veio esse tantinho. Alguém vai vir para você pedir um conselho. Você não vai fazer, não vai saber o que responder. Alguém vai vir para você com uma situação, alguém vem para você pode oferecer algum dom espiritual que Deus quer aperfeiçoar em você. Mas você falta à igreja, você não vem para o culto. Você perde a ministração do Espírito Santo através da pregação da palavra que é salvação para o crente. Aí Deus manda alguém para você ajudar e você fica, estou vazio. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que fazer. Eu fico sem ação. Por quê? Você está vazio. E quando a gente perde culto, você perde esse enchimento. A capacitação que Deus opera durante o culto. Só isso. Você perde. Lembrando, quando você perde o culto, você perde o culto. Perde, acabou, perdeu. Imagine assim, todo mundo que vier ao culto, eu vou dar uma nota de R$100. E quando você faltar, agora é só semana que vem. Pastor, você não pode me dar 2 notas de R$100 semana que vem? Não. Eu dou R$100 cada vez que você vem. Para quem acordou agora e acha que, como é que é? R$100 todo culto? Opa, estou aqui. Eu estou dando um exemplo, uma brincadeirinha. Tem gente que acordou com os olhos brilhando. Alguém falou R$100? Mas é interessante, né? Falando em R$100, opa, eu estou aqui toda semana. R$100 todo culto? Uau! Eu gostei daquela igreja, Pois é, o que Deus tem para você vale muito mais que R$100, R$200, R$500, R$1.000. O problema é que a gente não dá o devido valor. Como eu falei no começo, o que é importante para a gente? Infelizmente, tem muita gente que acha que dinheiro é o mais importante. Se eu estivesse dando aqui R$10, eu acho que enchia aqui a igreja. Bota aí uma placa na frente. Quem frequentar aqui, R$10 por culto. Sinceramente, eu acho que enchia a igreja. Pelos motivos errados. Que a pessoa pegar os R$100, botar no bolso, encostar a cabecinha, dormir, desligar o cérebro. Então, não estou interessado em encher aqui só por encher. Mas o que a gente acha importante, e o que ocorre aqui durante os cultos é mais precioso que ouro, do que prata, do que qualquer dinheiro. E as coisas que podem acontecer como decorrência da gente estar aqui hoje. Gente, Deus transformou o mundo com 12 homens. 12 homens, Ele transformou o mundo. Tomé perdeu um culto. E sua fé sofreu. Sabe que tem muito crente com problema na fé? Falta culto. Falta culto. O resultado de ser fiel aos cultos é que você recebe tudo o que Deus tem para você. Você é equipado para enfrentar tudo o que vier, pronto para ajudar as pessoas na sua vida, que Deus vai colocar na sua vida. E todos nós vivemos com pessoas ao nosso redor. E nós somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra. Mas se o sal perder a sua insípiidade, Jesus falou o quê? De nada mais serve a não ser jogado no caminho e pisado pelos homens. Infelizmente hoje o mundo vê o cristianismo, os crentes, dessa forma. Somos pisados. A imagem que o mundo tem do crente é o quê? É um biscoitado que não sabe de nada, coitado. É manipulado pelo pastor dele. Muito, tem muito. Infelizmente é uma realidade. Sabe o que é? Falta de fé, falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente tem que salgar e iluminar. A gente só vai ficar salgado e claro aqui, na igreja. A gente começa a perder culto, a gente vai ficar insosso e vamos caminhar em trevas, sem poder iluminar, ajudar, salgar ninguém, nem nada. Por quê? Porque perdemos o culto. Ah, pastor, não acredito que isso é tão simples. Mas é.
A pregação da palavra é o poder de Deus para salvar os crentes. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.